Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um forte abraço em cada um de vocês. Neste domingo, dia 3 de novembro, já às 20 horas e 30 minutos, eu, como faço todas as noites, eu estou aqui para trazer mais um ensinamento acerca desse poderoso evangelho da graça de Deus revelado a Saulo, né? E mais tarde Paulo, apóstolo, pelo Cristo ressuscitado, trazendo esta sã doutrina que fez com que abrissem o nosso entendimento, tirasse de sobre o nosso rosto o véu, para que pudéssemos enxergar essa tão esplêndida, essa tão maravilhosa graça de Deus. Eu gosto muito daquela passagem em que Paulo, segundo o texto, tinha um espinho na carne. E por várias vezes ele orou a Deus para que retirasse dele. E então o Senhor os confortou com esta palavra: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Aí vem o sistema religioso, e aí eu não estou me referindo tão somente ao evangélico, até porque antes deles o sistema religioso católico de Roma, juntamente com o Império Romano, levam as pessoas a viverem antes da cruz, a seguirem o Cristo Nazareno, a se meter debaixo dos rudimentos da lei, juntando-se a isso os preceitos dos homens, estabelecendo normas, conceitos, doutrinas, transformando todas essas coisas em narrativas para que se tornem uma verdade. E aí manter os filhos de Deus aprisionados dentro desse sistema doutrinal religioso. Colocar na mente dos filhos de Deus que todas essas narrativas são verdadeiras, que tem que se seguir o Cristo Nazareno, que tem que se cumprir ritos, praticar liturgias, cerimoniais, ou seja, viver o antes da cruz. O Cristo Nazareno nos dias da sua carne, aonde muitos buscam autojustiça, se justificar por obras, quando nós já fomos justificados nele, perfeito nele, já nascemos nova criatura. Então, graça neles, graça neles, graça neles. Dito isto, ou isto posto, a gente em direito, quando faz um esclarecimento, parte desse princípio, né? Isto posto. Então o tema que eu quero tratar hoje é este: eles não acreditam que Jesus já veio, que a grande tribulação e o juízo já ocorreram. Eles não acreditam que Mateus capítulo 24, onde fala dos princípios de dores, da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem, eram para os judeus que iam passar pelo juízo. Por isso que, por não acreditar que essas coisas aconteceram, eles futuralizam e colocaram na mente dos filhos de Deus que a grande tribulação virá, que Jesus vai voltar e que ainda haverá um juízo sobre todos aqueles que rejeitaram Cristo como Salvador, que não
fazem parte desse sistema religioso doutrinal. Os desviados, os desigrejados, aquele que não tem uma suposta autoridade, um simples mortal sobre as suas vidas, esses estão perdidos, estão condenados a passarem pela grande tribulação, por esse juízo de Deus que virá. E vão ficar, segundo eles, no lago de fogo e tormento eterno. Queridos futuristas não acreditam na teologia consumada, porque tudo isto é o quê? Teologia consumada. Então eles procuram aplicar quase tudo que está escrito, futuralizando. E com isto, esse sistema religioso vive em pleno engano. Por que vive em pleno engano? Porque eles não acreditam que Jesus já voltou. Porque eles não acreditam que a grande tribulação já se deu. E que Cristo voltou em juízo sobre o seu povo, sobre Israel. Que as boas novas do evangelho da circuncisão já se deu. E que essas boas novas não eram para os gentios, para um outro povo, a não ser tão somente para os judeus. E que o Apocalipse, escrito por João em Pátimos, aconteceu. Então, uma vez que todas essas coisas já aconteceram, então, ao ler o livro do Apocalipse, nós chamamos de quê? De jornal velho. São notícias velhas, notícias que ficaram para trás, tornando-se não tão somente o livro do Apocalipse, como toda a Bíblia, um livro histórico, deixando de ser profético, porque todas as profecias se cumpriram. Onde estão os teólogos? Nós perguntamos, os doutores, os mestres, alguns que se intitulam PhDs nessas instituições religiosas, não conseguem entender todas essas coisas porque lhes faltam o quê? Conhecimento. E quem tem a mente aberta cresce cada dia mais no conhecimento da graça de Deus. Então faltam a esses homens que eu listei entendimento do Espírito, porque não têm eles a mente ativada, e o véu está posto sobre o rosto de cada um deles, e eles preferem falar a linguagem do sistema religioso, como um dia eu também falei. Falta-lhe a essas pessoas conhecimento da história do povo hebreu. Eles precisam conhecer a história do povo hebreu. Quando lê, eles precisam respeitar remetente, destinatário, respeitar tempos verbais, pronomes, ocasiões, aion, épocas, né? Para quem foi escrito, para que, por que e para que foi escrito. Sem essas coisas, não tem como eles entenderem esta revelação do Evangelho da graça de Deus. Então esses livros que nós chamamos de histórico, que eles chamam de evangelhos, foram sim evangelho, mas para aquele aion. Quando Jesus ordena os apóstolos que vão ao mundo de Israel pregar o evangelho da circuncisão, era para levar para eles as boas novas, uma mensagem direta ao povo judeu, porque ele veio buscar e salvar os judeus que estavam debaixo de maldição e de condenação, estavam perdidos por transgredir a lei, por desobedecer a lei. Então somente Cristo podia
realizar tal missão, realizar tal ato, e foi o único que realizou, cumprindo tudo, dizendo: está consumado. Mas depois dos acontecimentos, se tornou ou não se tornou livros históricos? Claro que sim. Por que históricos? Porque tudo já se cumpriu. Tudo já se cumpriu. Não há mais nada a se cumprir. Mas eles continuam sendo pregados até os dias de hoje pelos religiosos evangélicos. O evangelho como boas novas anunciado por Paulo em Gálatas 1, versículo 11 e 12, era a revelação de quem? Do Cristo ressuscitado. As conquistas se deram, eram espirituais, e elas se deram na cruz, quando ele morre e entrega ao Pai o seu Espírito. Depois você lê, mas eu quero fazer algum comentário em João capítulo 14, no versículo 1. Depois você lá lê o que é que Jesus disse aos seus ouvintes. E pergunta quem eram os seus ouvintes. Com certeza absoluta não eram samaritanos nem gentios. Porque Jesus alertou os seus discípulos: não entreis pelos caminhos dos gentios e nem dos samaritanos. Os gentios tinham uma promessa feita em Abraão. Era pela fé, justificado nele quem? No Cristo ressuscitado. Assim sendo, os gentios nasceram perfeitos nele, nova criatura. Jesus não era cristão. Eles não gostam que dissemos isso. Jesus era judeu, era um israelita da tribo de Judá. E até então havia inimizade entre judeus e os demais. Somente depois do ano 70, que ambos tornaram um só povo. Agora não há mais judeus nem gentios. Todos se tornaram o quê? Filhos de Deus, tanto judeus quanto gentios. Porque o Pai não nos vê na carne. O Pai não nos vê na prática de obras. Obras como os judeus viviam e realizavam. O Pai nos vê tão somente em espírito. E ele tornou-se então Pai dos espíritos. Antes, os judeus eram privilegiados. Tão somente eles eram chamados de povo de Deus. Os demais não. Era uma promessa. Eles foram privilegiados. Mas agora todos se tornaram um só povo. Todos se tornaram filhos de Deus. Todos nós somos irmãos. E Ele é o nosso Pai. O muro da inimizade foi derrubado. O reino de Deus era para eles quem? Os judeus. Está aqui em João capítulo 14, depois você lê até o último versículo. Quando ele diz: eu sou o caminho. O caminho que ele estava dizendo não era para todos, universalmente falando. Ele estava se referindo aos seus ouvintes. Ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas os religiosos que vivem antes da cruz, eles trazem esse texto de João 14 para os dias de hoje, quando pregam, aspas, esse evangelho da circuncisão, levando as pessoas a práticas de obras, dizendo: venha porque Ele é o caminho, venha porque Ele é a verdade, venha porque Ele é a vida. Os judeus sim precisavam
dessa mensagem, de ouvir isto. E essa mensagem foi para os seus ouvintes. Então, o está consumado, o tetelestai, ainda não aconteceu para eles. Porque se tivesse acontecido o tetelestai para eles, eles não estariam vivendo antes da cruz, seguindo o Cristo Nazareno, vivendo na práticas de ritos, de liturgias, de cerimoniais, procurando agradar a Deus por meio de obras. Então, são carnais, porque vivem nas práticas das obras. Os espirituais não, reinam em vida, agrada ao Pai, que é Espírito, e o adora em Espírito e em verdade, e faz o seu culto a Ele de forma racional, com inteligência. Eles ficam aí orando em nome de Jesus, pedindo em nome de Jesus. Vivem ou não vivem antes da cruz? Vivem antes da cruz. Porque para quem que Jesus disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos fará? Foi para os seus ouvintes, para os judeus, foi naquele Arão, naquela geração. Ele disse: ide, curai enfermos, ide, fazei isso, fazei aquilo, e tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos fará. Mas eles trazem todas essas coisas para depois da cruz. Temos que orar? Claro que não temos que orar. A nossa oração é de gratidão, agradecer tão somente a Deus, porque por tudo quanto Ele já fez. Tudo é a sua vontade nos céus e na terra. Ninguém pode frustrar os seus planos, os seus desígnios. Jó 42:12. Tudo é a vontade de Deus. Em tudo devemos dar graça, mesmo que seja contrário àquilo que nós na carne queremos. Tu acha que Deus vai atender alguém porque está determinando que ele faça isso, que ele faça aquilo? É por fé, gente, não é por vista. Toma posse, crendo em tudo quanto ele já fez. Eles ainda não despertaram que Jesus entregou o seu Espírito. Quando ele diz: ao morrer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Não tem que se estar orando em nome de Jesus. Jesus era Deus. Ali era a manifestação de Deus em carne. Mas ele era o próprio Deus. Por isso que muitas das vezes ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. O Pai era carne? Não. Ele era e é Espírito. Houve apenas a sua manifestação em carne. Mas ele morre e ressuscita. E o Espírito que estava nele, o Espírito do Pai, volta. Então eles pegam essa colocação de Jesus quando mandam os seus discípulos pedir ao Pai em nome dele, orar em nome dele. E aí eles continuam orando em nome de Jesus. Teólogos, PhDs, pregadores, ensinadores fazem isso constantemente. Subentende-se, qualquer uma pessoa subentende-se que há outro Deus, além do Pai que é Espírito. Porque você fala a Ele em nome de Jesus. Se você fala a Ele em nome de Jesus, é porque Jesus seria um segundo Deus, digamos assim. É essa conotação que dá quando não há três deuses. E nunca houve três deuses, Deus sempre foi um. Houve sim as três manifestações de Deus. A primeira nos profetas, que era a boca de Deus falando por meio dele. A segunda, quando Cristo veio, nascido de mulher, a sua manifestação em carne. E a terceira, a manifestação dele sobre toda a carne, quando o Espírito dele está em todos os espíritos. Porque ele é Pai dos espíritos, e nos espíritos de todo, ele testifica que todos são seus filhos. Eles não entendem e não aceitam isso. Porque tem que passar
pelos seus preceitos. E quais são os seus preceitos? Essa invenção de aceitar Jesus como Salvador. Essa invenção de ter que ser perdoado, de se batizar por perdão de pecados. Quando a Bíblia deixa claro que pecado era a transgressão da lei. Mas eles insistem que as pessoas são pecadoras. Quando na verdade elas não são pecadoras. Ah, mas está escrito aqui, ó, em Gálatas. Aqui o Paulo escreveu. Sim, Paulo lista ali as obras da carne. Quem semeia na carne ceifa, na carne colhe. Os espíritos, não, porque são espirituais, não vivem na prática dessas coisas. Nós reinamos em vida. O seu reino está dentro de cada um de nós. Todas aquelas coisas, tudo aquilo que aconteceu tinha que ser feito como foi até o fim dos tempos, como está escrito em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Para encerrar, eu quero, para tentar falar acerca dessas orações que eles fazem nos templos e em todos os lugares, a Deus em nome de Jesus. Eu me lembro que na Covid, o Silas Malafaia, no início, logo que começou essa pandemia, ele conclamou através das redes sociais todos os pastores, todos os líderes, né, de todas as denominações, todos os evangélicos, a jejuar e a orar para que as pessoas não morressem de Covid, para que a Covid não prolongasse, ela não atingisse a muitos, principalmente, aspas, né, os religiosos evangélicos. Oraram, jejuaram e nada aconteceu. Ela veio forte e matou a muitos. E muitos desses que morreram eram evangélicos. Eu mesmo perdi amigos, pessoas da família. E aí? Se fosse assim, esses líderes religiosos deveriam visitar hospitais todos os dias, ir lá no leito de enfermidade e orar para que essas pessoas sejam curadas. Tudo é a vontade de Deus. Em tudo dai graça. Eu sempre digo, quem anda por fé, toma posse. O médico diz para uma pessoa que anda por fé, assim, você está com câncer. Ela diz, sim, respeito, você estudou. Você diz que eu estou, eu não vou te contestar. Mas pela fé, eu tomo posse de que Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, e eu estou curado. Graças apenas nós damos. Não vamos orar pedindo para Deus curar disso ou daquilo. Vamos só agradecer, entendendo que tudo é a sua vontade. Para encerrar, assim sendo, os gentios e samaritanos eram da fé. Essa é a diferença. Os gentios e samaritanos eram da fé e não de obras. Os judeus eram de obras, eram da lei. Os gentios da fé. Lembra daquela mulher que foi pedir a Jesus a cura para sua filha? Ele disse, não é lícito que dê. E ela disse, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela insistiu. Jesus atendeu aquela mulher gentílica e disse, eu nunca vi em Israel fé tão grande, maior do que a fé dessa mulher gentílica. Então os gentios eram da fé, os judeus eram das obras. Então os nossos irmãos, filhos de Deus, que frequentam sinagogas, são das obras. E nós, do Evangelho da Graça de Deus, somos da fé. Os judeus se justificaram pelas obras, como hoje os gentios, como hoje os religiosos estão
se justificando pelas obras ainda. Não acordaram, ainda não despertaram. Mas, como Paulo disse, rogo a Deus que lhes abra a mente, que lhes dê o entendimento. E aí fica à mercê do Espírito Santo. Porque ele abre a mente e dá um entendimento a quem ele quer. A mim veio depois de quase 50 anos. A outros, essa abertura, esse salvamento veio com menos tempo. Outros vão morrer e não virá esse entendimento. Mas tudo é para a glória de Deus. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Nós da graça de Deus amamos vocês. Graça neles, graça neles, graça neles.